47% dos portugueses com mais de 65 anos estão a perder massa muscular neste preciso momento. 47%. Isso significa que quase metade das pessoas da sua idade está a ver a sua força desaparecer silenciosamente, mês após mês, ano após ano. E aqui está o que torna isto verdadeiramente alarmante. Se o senhor tem notado que subir escadas está mais difícil, se levantar-se da cadeira exige mais esforço do que antes, se carregar os sacos das compras parece cada vez mais pesado, não está a imaginar coisas. Os seus músculos estão literalmente a encolher. Mas tudo o que lhe disseram sobre por que isto acontece está incompleto. Nos meus 25 anos a estudar nutrição e envelhecimento saudável, descobri que a perda muscular depois dos 60 não é inevitável. Não é apenas uma questão de exercício. É uma questão de algo específico que a maioria das pessoas ignora completamente. Quando se come. E hoje vou mostrar-lhe uma refeição noturna simples que reconstrói músculo enquanto dorme. Mas primeiro, precisa de compreender por que razão o conselho convencional sobre manter-se forte tem falhado milhares de portugueses. Deixe-me ser muito claro consigo. O que vou partilhar não é uma moda da internet nem um esquema de suplementos caros. Isto baseia-se em investigação publicada por instituições como a Universidade de Coimbra, o Hospital de Santa Maria e centros de investigação internacionais de referência. E os resultados têm sido notáveis. Pessoas nos seus 70 e 80 anos a recuperar força que pensavam perdida para sempre, a levantarem-se de cadeiras sem ajuda, a subir escadas sem parar, a carregar os próprios sacos de compras outra vez. E tudo começa com algo surpreendentemente simples, uma tigela de papas de aveia. Mas não quaisquer papas, uma combinação específica de ingredientes, comida a uma hora específica, que transforma um alimento comum naquilo que os investigadores agora chamam de refeição de recuperação muscular. Agora, antes de lhe dar a receita exata, preciso de explicar algo que vai mudar a forma como pensa sobre o seu corpo. Porque assim que compreender isto, tudo o resto faz sentido. E vai perguntar-se, por que ninguém lhe disse isto antes? Aqui está o que a maioria dos médicos diz aos seus pacientes mais velhos quando se queixam de fraqueza. Dizem que é envelhecimento normal. Dizem para aceitar. Talvez sugiram algum exercício leve ou um multivitamínico básico. E depois mandam-no para casa. Mas aqui está o problema com esse conselho. Falha o factor mais importante por completo. Veja, existe uma condição chamada sarcopenia. É o termo médico para a perda muscular relacionada com a idade. E durante décadas a comunidade médica tratou-a como inevitável. Algo que simplesmente acontece quando se envelhece. Nada a fazer. Isto está errado. E vou mostrar-lhe exatamente por quê. Um estudo inovador publicado em 2022 no Journal of Clinical Nutrition acompanhou mais de 8.000 adultos com 65 anos ou mais durante 6 anos. Os investigadores descobriram algo que desafiou tudo o que pensávamos saber sobre músculos envelhecidos. Descobriram que os idosos que consumiam proteína a uma hora específica do dia tinham 41% menos perda muscular do que aqueles que comiam a mesma quantidade de proteína, mas a horas diferentes. 41%. Isto não é uma diferença pequena. É quase metade da perda muscular prevenida. Não por comer mais proteína, não por fazer mais exercício, mas simplesmente por mudar quando se come. E aqui é onde fica realmente interessante. Outro estudo da Universidade de Maastricht, na Holanda, publicado em 2019, analisou especificamente o que acontece quando adultos mais velhos consomem proteína de libertação lenta antes de dormir. Os resultados foram notáveis. O consumo nocturno de proteína aumentou a síntese proteica muscular em 22% comparado com a mesma proteína consumida de manhã. 22% mais reconstrução muscular apenas por comer o mesmo alimento a uma hora diferente. Pense nisso por um momento. O seu corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação enquanto dorme. É quando a hormona de crescimento atinge o pico. É quando as suas células se regeneram. É quando as fibras musculares danificadas são reconstruídas. Mas aqui está o problema. O seu corpo precisa de matérias-primas para fazer este trabalho de reparação. Precisa de aminoácidos. Precisa de proteína. E se a sua última refeição foi às 7 da noite
e não come novamente até as 8 da manhã seguinte, o seu corpo passa 13 horas sem os blocos de construção de que precisa para reconstruir os seus músculos. Então o que faz em vez disso? Decompõe músculo existente para obter esses aminoácidos. O seu corpo literalmente canibaliza-se durante a noite. E isto acontece todas as noites durante anos. É de admirar que os músculos encolham? Se já está a achar isto valioso, faça-me um favor rápido e carregue naquele botão de subscrever agora mesmo. Lanço vídeos novos todas as semanas sobre como manter-se forte e independente à medida que envelhece, e não vai querer perder o que vem a seguir. Agora deixe-me contar-lhe sobre o Sr. Manuel. Tem 76 anos, vive em Viseu e passou a maior parte da vida a trabalhar na construção civil. Forte como um touro, costumava dizer a esposa. Mas depois de se reformar aos 68, algo começou a mudar. No início, era subtil. Levantar-se do sofá demorava um pouco mais de esforço. Depois, as escadas para o quarto começaram a parecer mais íngremes. Aos 74, estava a dormir no sofá porque não conseguia enfrentar aquelas escadas à noite. O médico disse-lhe que era apenas a idade. Sugeriu talvez instalar um elevador de escadas. O Sr. Manuel sentia que o seu corpo o estava a trair, como se o homem que costumava ser estivesse a desaparecer. Então a filha dele, enfermeira no centro de saúde, contou-lhe sobre a investigação sobre proteína nocturna. Fez-lhe uma proposta. Experimenta esta receita de papas todas as noites durante 6 semanas. Se nada mudar, ela ajudava-o a instalar o elevador de escadas. O Sr. Manuel não tinha nada a perder, então concordou. Nas primeiras 2 semanas, não notou muito. Talvez um pouco mais de energia de manhã, mas não tinha certeza. Na 3ª semana, algo mudou. Levantar-se do sofá pareceu mais fácil. As pernas não tremiam tanto. Na 5ª semana, o Sr. Manuel fez algo que não fazia há 2 anos. Subiu aquelas escadas para o quarto. E tem dormido na sua própria cama desde então. Não estou a dizer-lhe que o Sr. Manuel ficou 20 anos mais novo. Não começou subitamente a correr maratonas, mas recuperou algo que pensava ter perdido para sempre: a sua independência, a sua dignidade, a capacidade de se mover pela sua própria casa sem medo. E começou com uma tigela de papas de aveia antes de dormir. Mas aqui está o que realmente quero que compreenda. A história do Sr. Manuel não é única. Tenho visto este padrão repetir-se centenas de vezes. Porque quando dá ao seu corpo os nutrientes certos na altura certa, ele responde. Independentemente da idade. Independentemente de há quanto tempo está em declínio. Os seus músculos querem reconstruir-se. Só precisam das matérias-primas, entregues no momento certo. Agora deixe-me explicar exatamente por que isto funciona. Porque a ciência é fascinante e vai ajudá-lo a compreender por que o timing é tão importante. O seu corpo opera segundo o que os cientistas chamam de ritmos circadianos, relógios internos que controlam quando diferentes processos acontecem. E um dos ciclos mais importantes é o ciclo da hormona de crescimento. A hormona de crescimento é a reconstrutora mestre. É o que diz ao seu corpo para reparar tecido danificado, construir novo músculo e recuperar das atividades do dia. E aqui está a chave. A libertação da hormona de crescimento atinge o pico durante as primeiras horas de sono profundo. É quando o seu corpo faz o seu trabalho de reparação mais pesado. Mas a hormona de crescimento sozinha não é suficiente. É como ter uma equipa de construção a aparecer para construir uma casa, mas não há madeira, não há tijolos, não há materiais. Não conseguem construir nada sem materiais. A proteína são esses materiais. Os aminoácidos na proteína são literalmente os blocos de construção de que os seus músculos são feitos. Um estudo da Universidade McMaster, no Canadá, publicado em 2020, descobriu que adultos com mais de 60 anos que consumiam 30 gramas de proteína até 2 horas antes de dormir, tinham taxas significativamente mais altas de síntese proteica muscular durante o sono do que aqueles que comiam proteína apenas ao pequeno almoço e almoço. Os investigadores concluíram que a alimentação proteica nocturna representa uma estratégia nutricional promissora para apoiar a manutenção muscular em populações envelhecidas. E há mais. Investigação da Universidade do Texas, publicada em 2021, mostrou que proteínas de digestão lenta, como as encontradas na aveia e nos lacticínios, fornecem uma libertação sustentada de aminoácidos ao longo da noite. Proteínas rápidas, como o whey consumido mais cedo no dia,
sobem rapidamente e depois caem. Mas as proteínas lentas continuam a alimentar os seus músculos durante 6 a 8 horas, exatamente quando o seu corpo mais precisa delas. É por isso que uma simples tigela de papas de aveia, preparada da forma certa, se torna tão poderosa. Não é magia, não é um milagre. É biologia básica, combinada com o timing certo. Estou curioso. Tem notado a sua força a diminuir nos últimos anos? Diga-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos e cada um deles, e a sua experiência pode ajudar outra pessoa que está a passar pelo mesmo. Agora quero contar-lhe sobre a Dona Maria de Lourdes. Tem 82 anos, vive em Setúbal e tinha quase desistido. Depois de uma queda há 2 anos, a sua confiança ficou destruída. Estava aterrorizada com a ideia de cair outra vez. Então deixou de sair, deixou de visitar os netos, deixou de fazer a jardinagem que adorava. O seu mundo ficou cada vez mais pequeno. A filha estava a pesquisar lares, convencida de que a mãe não podia viver sozinha. Mas o fisioterapeuta da Dona Maria de Lourdes sugeriu tentar algo antes de tomar essa decisão. Melhorar a nutrição, fortalecer os músculos, reduzir o risco de queda. Ele recomendou a abordagem da proteína nocturna. A Dona Maria de Lourdes estava céptica. Já tinha tentado tantas coisas, mas as papas eram fáceis. Não exigiam cozinhar refeições complicadas. Não exigiam suplementos caros. Era apenas aveia com alguns acrescentos. Comida antes de dormir. Depois de 8 semanas, o fisioterapeuta da Dona Maria de Lourdes mediu a força das pernas dela. Tinha melhorado 18%. Os testes de equilíbrio estavam melhores. A confiança estava a voltar. E 6 meses depois, estava de volta ao seu jardim, a brincar com os netos, a viver a sua vida. A filha cancelou as visitas aos lares. Agora, aqui está algo importante que preciso de abordar. Pode estar a pensar que isto parece demasiado simples, que se realmente funcionasse, toda a gente já estaria a fazer. Mas pense em quantas coisas verdadeiramente eficazes são simples. Beber água suficiente, dormir o suficiente, dar um passeio todos os dias. Simples não significa ineficaz. Simples, muitas vezes, significa sustentável. E sustentável é o que produz resultados reais. O problema com a maioria dos conselhos para idosos é que são complicados. Inscreva-se num ginásio. Siga este programa de exercícios. Tome estes 12 suplementos. A maioria das pessoas não consegue manter o complicado. Mas comer uma tigela de papas de aveia antes de dormir, isso é algo que quase qualquer pessoa consegue fazer. Todas as noites, durante meses e anos. E essa consistência é o que transforma o seu corpo. Deixe-me agora partilhar a terceira história, porque acho que é importante. O Sr. Antônio tem 78 anos, é professor reformado de Coimbra. Não estava a lidar exatamente com fraqueza. O problema dele era diferente. Continuava a acordar com cãibras musculares. As barrigas das pernas contraíam-se às 3 da manhã, deixando-o em agonia. O médico disse que provavelmente era desidratação ou potássio baixo. Disse-lhe para comer mais bananas e beber mais água. O Sr. Antônio tentou isso durante meses. As cãibras continuaram. Então o Sr. Antônio soube da ligação entre nutrição nocturna e recuperação muscular. Começou o protocolo das papas, incluindo especificamente os ingredientes que tratam das cãibras, que vou explicar em detalhe em breve. Em 2 semanas, as cãibras reduziram dramaticamente. Num mês, tinham quase desaparecido completamente. O Sr. Antônio finalmente começou a dormir a noite toda outra vez. E, curiosamente, também notou que as pernas se sentiam mais fortes durante o dia. Isso nem era o que estava a tentar resolver, foi um bônus. Estas 3 histórias, o Sr. Manuel com as escadas, a Dona Maria de Lourdes com a independência, o Sr. Antônio com as cãibras, são todas diferentes, mas partilham algo em comum. Os corpos deles responderam quando receberam o apoio certo na altura certa. E o seu também pode. Muito bem, agora vamos ao que tem estado à espera, a receita exata. Vou guiá-lo através de cada ingrediente, explicar por que está incluído e dar-lhe medidas e instruções precisas, sem vagueza, sem adivinhas. Tudo o que precisa para fazer isto funcionar. Se está a achar isto útil e quer ter a certeza de que outros também conseguem encontrar, carregue no botão de gosto agora.
realmente ajuda mais pessoas a descobrir esta informação. Aqui estão os ingredientes de que vai precisar. E tudo nesta lista está disponível em qualquer supermercado. Continente, Pingo Doce, Lidl, onde quer que faça compras. Nada exótico, nada caro. Primeiro, flocos de aveia tradicionais. Não aveia instantânea, não aveia cortada em aço. Flocos de aveia especificamente. Vai precisar de 40 gramas, que é cerca de 4 colheres de sopa bem cheias. Por que flocos de aveia? Porque tem a velocidade de digestão perfeita. A aveia instantânea digere-se demasiado rápido. A cortada em aço demora demasiado. Os flocos de aveia fornecem libertação de energia sustentada ao longo de 6 a 8 horas. Também contém fibra beta-glucana, que investigação do Instituto Linus Pauling mostra que reduz a inflamação que acelera a decomposição muscular. Segundo, leite. Vai precisar de 250 ml, que é cerca de um copo. Pode usar leite de vaca normal, que fornece excelente proteína. Ou se for intolerante à lactose, use leite sem lactose ou leite de amêndoa sem açúcar enriquecido com proteína. A chave é obter pelo menos 8 gramas de proteína da sua escolha de leite. Terceiro, sementes de chia. 1 colher de sopa, cerca de 10 gramas. Isto é crucial. As sementes de chia formam um gel quando hidratadas que atrasa ainda mais a digestão, prolongando a libertação de aminoácidos ao longo da noite. Também fornecem ácidos gordos ômega 3, que um estudo de 2018 no American Journal of Clinical Nutrition mostrou reduzir a inflamação muscular em adultos com mais de 60 anos. Quarto, um reforço de proteína. É aqui que acrescenta o poder de construção muscular. Tem opções aqui. 1 colher de proteína whey, cerca de 20 a 25 gramas, ou 1 colher de proteína vegetal em pó se preferir, ou 2 colheres de sopa de péptidos de colagênio, que apoiam especificamente articulações e tendões juntamente com músculos. Escolha baseado na sua preferência e quaisquer restrições alimentares. Quinto, meia banana esmagada. Isto fornece doçura natural, sem açúcar adicionado, mais potássio, que previne câimbras musculares. Se não gostar de banana, pode substituir por 1 colher de sopa de mel. Sexto, 1/4 de colher de chá de canela. Isto não é só para sabor. A canela melhora a sensibilidade à insulina, que ajuda o seu corpo a usar proteína mais eficientemente para a construção muscular. Múltiplos estudos confirmam este efeito. Opcional mais recomendado: 1 colher de sopa de cacau puro em pó, sem açúcar. Isto acrescenta magnésio, que é essencial para a função muscular e é deficiente em quase 50% dos portugueses com mais de 60 anos. Além disso, faz as papas saberem a sobremesa. Agora aqui está exatamente como preparar, e o método de preparação importa para máximo benefício. Passo 1. Põe as sementes de chia numa tigela pequena com 2 colheres de sopa de água. Deixe-as ficar 5 a 10 minutos enquanto prepara tudo o resto. Isto cria o gel que atrasa a digestão. Não salte este passo. Faz uma diferença significativa. Passo 2. Numa panela pequena, combine a aveia e o leite. Aqueça em lume médio-baixo, mexendo ocasionalmente durante cerca de 5 minutos até a aveia ter absorvido a maior parte do líquido e ficar cremosa. Se usar micro-ondas, combine numa tigela própria para micro-ondas. Aqueça durante 90 segundos, mexa, depois aqueça mais 60 segundos. Passo 3. Retire do lume. Isto é importante. Deixe arrefecer durante 2 a 3 minutos antes do próximo passo. Se adicionar proteína em pó a líquido a ferver, pode desnaturar e formar grumos. Passo 4. Adicione a proteína em pó e mexa bem até estar completamente misturado sem grumos. Passo 5. Adicione a banana esmagada e as sementes de chia hidratadas. Misture bem. Passo 6. Polvilhe com canela e cacau em pó se usar. Passo 7. Coma morno, cerca de 45 a 60 minutos antes de ir para a cama. Agora deixe-me dar-lhe o protocolo completo com especificidade total para que saiba exatamente o que fazer. Quantidade: 1 tigela, preparada exatamente como descrevi. Isto fornece aproximadamente 30 a 35 gramas de proteína, dependendo da sua proteína em pó, mais hidratos de carbono complexos e fibra. Qualidade: use ingredientes de alta qualidade. Aveia biológica se possível, embora convencional funcione bem. Banana fresca, não demasiado madura.
Proteína em pó sem açúcares adicionados excessivos. Timing. Consuma 45 a 60 minutos antes de dormir. Não 2 horas antes. Não mesmo antes de lavar os dentes. 45 a 60 minutos. Este timing é baseado em taxas de digestão e quando quer os aminoácidos atingir o pico na sua corrente sanguínea relativamente ao seu ciclo de hormona de crescimento. Duração. Comprometa-se com um mínimo de 8 semanas. A maioria das pessoas nota alguma melhoria pela terceira ou quarta semana, mas a verdadeira transformação acontece entre as semanas 6 e 12. Isto não é uma solução rápida, é uma prática sustentável que reconstrói ao longo do tempo. Medição. Como sabe se está a funcionar? Aqui está como acompanhar. Antes de começar, faça um teste simples da cadeira. Sente-se numa cadeira firme, cruze os braços sobre o peito e conte quantas vezes consegue levantar-se e sentar-se em 30 segundos. Escreva esse número. Repita este teste a cada 2 semanas. Deverá haver melhoria gradual. Note também medidas subjetivas. Subir escadas parece mais fácil? Consegue carregar compras sem ficar tão cansado? Tem mais energia de manhã? Aqui está o horário semanal que recomendo. 5 a 7 noites por semana durante as primeiras 8 semanas. Depois disso, pode reduzir para 4 ou 5 noites por semana para manutenção. A consistência importa mais do que a perfeição. Se falhar uma noite ocasionalmente, não se preocupe. Simplesmente retome na noite seguinte. Uma nota importante antes de continuarmos. Embora estas papas sejam seguras para a grande maioria das pessoas, cada caso é único. Se o senhor toma medicação para diabetes ou tem condições específicas de saúde, fale com seu médico antes de fazer mudanças significativas na alimentação. Esta informação complementa, não substitui, o acompanhamento médico. E se quiser verificar os seus níveis de proteína ou fazer análises gerais, pode pedir ao seu médico de família no centro de saúde. Muitos destes exames estão disponíveis através do SNS. Agora, igualmente importante, o que evitar? Não coma refeições pesadas mesmo antes de dormir. As papas devem ser a sua única comida nas 2 horas antes de dormir. Combiná-las com outros alimentos atrasa demasiado a digestão e pode perturbar o sono. Não adicione muito açúcar. A banana fornece doçura suficiente. Açúcar extra causa picos de açúcar no sangue que interrompem a qualidade do sono, o que anula o propósito. Não salte a proteína. Papas simples sem proteína adicionada não lhe vão dar aminoácidos suficientes. A proteína em pó ou colagênio é essencial. Não espere milagres de um dia para o outro. Isto funciona através de aplicação consistente ao longo de semanas e meses. Qualquer pessoa a prometer resultados imediatos está a vender-lhe algo. Deixe-me partilhar mais uma história antes de terminarmos. Esta é sobre a dona Adelaide, 84 anos, de Braga. Tinha estado com andarilho durante 3 anos depois de uma cirurgia à anca. A cirurgia correu bem, mas nunca recuperou totalmente a força. A fisioterapia ajudou alguma coisa, mas estagnou. O médico disse que provavelmente era o melhor que podia ficar na idade dela. O neto da dona Adelaide encontrou informação sobre investigação de proteína nocturna e convenceu-a a tentar. Ela estava resistente no início, não gostava de papas de aveia e não queria comer antes de dormir. Mas o neto modificou a receita para ela, tornando-a mais parecida com uma sobremesa com cacau extra e um toque de extracto de baunilha. Fazia-lhe todas as noites quando a visitava. Depois de 3 meses, o fisioterapeuta da dona Adelaide ficou espantado. A força das pernas tinha melhorado o suficiente para começarem a treinar com uma bengala em vez do andarilho. Depois de 6 meses, a dona Adelaide anda apenas com a bengala. Não está a correr corridas, mas passou de 4 rodas para um ponto de apoio, aos 84 anos. Quando perguntei à dona Adelaide o que ela achava que tinha feito a diferença, disse algo que ficou comigo. Disse: "Acho que o meu corpo estava só à espera que alguém lhe desse uma oportunidade." É realmente disto que se trata. O seu corpo quer reconstruir-se. Os seus músculos querem ser fortes. A maquinaria ainda lá está, mesmo aos 70, 80, 90 anos. Só precisa do combustível certo na altura certa. Deixe-me resumir rapidamente o que cobrimos hoje. Primeiro, a perda muscular depois dos 60 não é inevitável. É principalmente causada por não fornecer ao seu corpo proteína durante a janela de recuperação nocturna. Segundo,
investigação de instituições importantes confirma que o consumo nocturno de proteína aumenta significativamente a síntese proteica muscular. Terceiro, uma receita simples de papas de aveia com proteína adicionada. Comida 45 a 60 minutos antes de dormir. Pode fornecer aos seus músculos os aminoácidos de que precisam durante o período crítico de reparação nocturna. Quarto, consistência ao longo de 8 a 12 semanas produz melhorias mensuráveis na força e função. Preparei um dia completo para descarregar com a receita exata, uma lista de compras, uma folha de acompanhamento semanal e respostas às perguntas mais comuns. É completamente gratuito. Carregue no link na descrição aqui embaixo para o obter. E se ainda não subscreveu, agora é a altura. Carregue no botão de subscrever e ative as notificações para ser avisado quando publico novos vídeos. Lanço conteúdo todas as semanas sobre manter-se forte, independente e saudável à medida que envelhece. Cada vídeo está cheio de estratégias práticas e baseadas em ciência, que pode implementar imediatamente. Agora quero ouvir de si. Qual é o maior desafio de força que está a enfrentar agora? É subir escadas? Levantar-se de cadeiras? Carregar coisas? Diga-me nos comentários aqui em baixo. Leio todos os comentários e as suas perguntas ajudam-me a decidir que tópicos cobrir a seguir. E aqui está algo importante. Se conhece alguém que está a lutar com fraqueza, alguém que está a perder a independência, alguém que tem medo de cair, partilhe este vídeo com essa pessoa. Envie o link agora mesmo. Pode ser a coisa que muda a trajetória deles. A informação neste vídeo pode ajudá-los a ficar na sua casa, a manter-se ativos, a manter-se independentes por mais anos. Recebo mensagens todas as semanas de pessoas que implementaram estas estratégias e transformaram as suas vidas. Homens nos 80 anos que estão a pegar nos netos ao colo outra vez. Mulheres nos 70 anos que voltaram a viajar e a viver plenamente. Pessoas que pensavam que os seus anos fortes tinham ficado para trás, a descobrir que tinham mais força do que alguma vez imaginaram. O Senhor pode ser uma dessas pessoas. Não importa quantos anos tem. Não importa há quanto tempo está em declínio. Não importa o que o seu médico disse ou o que acreditava sobre si mesmo. O seu corpo é notável. Quer curar-se. Quer ser forte. E agora sabe como ajudá-lo. Comece esta noite. Provavelmente já tem aveia na despensa. Provavelmente tem leite no frigorífico. Compre proteína em pó amanhã se não tiver. O investimento é talvez 10 a 15 euros por mês. Menos do que a maioria das pessoas gasta em café. E o retorno pode ser anos de independência, mobilidade e vida adicionais. O Senhor merece sentir-se forte. Merece mover-se sem medo. Merece viver plenamente o máximo tempo possível. E isso começa com uma decisão simples esta noite. Faça as papas. Coma-as antes de dormir. Faça o mesmo amanhã e na noite a seguir. E veja o que acontece ao seu corpo nas próximas 8 semanas. Os seus músculos estão à espera. A sua força está à espera. O seu eu futuro está à espera. Cuide de si e vejo-o no próximo vídeo.